Nós hoje estamos continuando a pregação de domingo passado. Estamos falando sobre honrar Jesus acima de todas as coisas. Você é alguém que tem honrado Jesus acima de todas as coisas? Domingo passado eu falei sobre o texto de Maria, que unge os pés de Jesus com o perfume mais caro daquele tempo, que era nardo. Ela vai à perfumaria e ela compra o melhor perfume, nardo puro, que era equivalente a 300 denários, quase um ano de trabalho naquela época. E ela derrama esse perfume precioso nos pés de Jesus, e ela enxuga os pés de Jesus com o próprio cabelo. E ali ela estava honrando Jesus, ela estava adorando Jesus. E aí, para você relembrar domingo passado, um resumo da pregação, nós falamos sobre os 3 pontos importantes. Adore da melhor maneira possível, invista seus recursos financeiros no reino de Deus, sirva Jesus com seus dons e talentos. Foi o que nós trabalhamos domingo passado. Hoje, nós temos um outro texto, que é um texto de uma viúva pobre, que oferta ao Senhor as suas últimas 2 moedas. Vamos ouvir o que Jesus fala sobre isso? Marcos capítulo 12, 41 a 44. É um texto muito interessante. Marcos 12, 41 a 44. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2, pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Essa mulher, ela nos ensina a honrar Jesus. E nós devemos honrar Jesus com todas as nossas atitudes, com todas as nossas atividades, com todo o nosso trabalho, com todos os nossos dons. O trabalho que você realiza lá na empresa, aonde você está trabalhando, ou na loja, ou em qualquer outro lugar, você precisa entender que você está honrando Jesus com o seu trabalho. A maneira como você cuida da sua família, a maneira como você exerce a sua função de marido, de pai, de mãe, de esposa, de avô, de avó, de tio, de tia, deve também honrar Jesus. A maneira como a gente vive em sociedade deve honrar Jesus. Por exemplo, você deve honrar Jesus no trânsito. Então nada de brigar com os outros no trânsito, amém? Se você cometeu algum erro, peça perdão, que todo mundo aqui já cometeu um erro, esqueceu de dar uma seta. Eu já esqueci várias vezes, né? E você já cometeu algum vacilo, peça perdão, mas nada de briga, porque você tem que honrar Jesus como motorista. Honre Jesus na prática do esporte que você tem, honra Jesus viajando, honra Jesus em casa, honra Jesus no trabalho, honra Jesus na igreja, honra Jesus aonde quer que você estiver. Então nós precisamos tributar a Jesus toda a honra, glória e louvor. E essa viúva pobre, ela investiu seus recursos financeiros no reino de Deus, e é importante destacar que tudo que ela tinha, que eram 2 moedas, equivalente a 1 quadrante, ela faz isso como uma oferta a Deus. Ao fazer essa oferta, ela está fazendo uma entrega total da sua vida a Jesus. Jesus estava olhando as pessoas ofertarem, Jesus estava sentado.
Os ricos traziam grandes quantias, e ninguém chamou a atenção de Jesus. Ninguém tornou-se um exemplo para Jesus. Ninguém tornou-se uma referência para Jesus. Mas uma viúva pobre com 2 pequenas moedas se torna uma referência. Tanto que Jesus chama os seus discípulos. Ele chama a sua equipe. Ele fala, ó, vamos fazer uma reunião aqui agora. Vamos fazer uma avaliação do que aconteceu. Vem todo mundo, vem todo mundo. Olha só. Os ricos colocaram grandes quantias. Mas essa viúva pobre, ela deu tudo o que tinha. Ela entregou toda a sua vida, ela entregou o seu futuro, ela entregou o seu sustento, ela entregou o seu amanhã nas minhas mãos. A viúva que nós não sabemos o nome, tornou-se referência. Nós precisamos aprender com essa viúva. Nós precisamos aprender com Maria, que gastou um valor altíssimo comprando nardo puro e unge os pés de Jesus. Ela poderia ter comprado um perfume barato. Inclusive ela foi criticada por Judas. Por que ela não pegou esse dinheiro e deu aos pobres? E Jesus responde Judas da seguinte forma: os pobres vocês sempre terão com vocês. Só que ela fez uma boa ação. Ela me adorou. Ok? Não economize nada para Jesus. Dê o melhor do seu tempo, aleluia. Dê o melhor da sua adoração, aleluia. Dê o melhor dos seus recursos, aleluia. Dê o melhor da sua vida, aleluia. Dê o seu melhor para Jesus. Há uma cultura que não é saudável, não é bíblica, não é cristã, que é você doar o que não presta. Já recebeu uma doação de alguém que você chegou e testou, não funciona? É uma televisão que não funciona, micro-ondas que não funciona. A pessoa, em vez de jogar no lixo, descartar no lugar próprio, com certeza, para esse fim, doa para alguém. Você nunca pode doar nada rasgado, quebrado, sujo. Não. Você tem que doar. Se não serve para você, não serve para ninguém. Se você sabe que alguém está precisando de um casaco no inverno, você não tem que pegar o casaco que está rasgado, que está manchado de água sanitária e dar para a pessoa. Você tem que pegar o seu melhor casaco, aquele que te faz falta, aquele que você gosta, o seu preferido, aquele que você mais usa, porque tem alguns que a gente não usa, não é assim? A gente acha feio e a gente não usa, a gente usa o bonito. É esse que você tem que doar. Então que tal a gente melhorar as nossas doações? Que tal a gente melhorar a nossa generosidade? Que tal a gente abençoar mais? Porque cá para nós somos tão abençoados. Amém? Eu estou falando aqui para um grupo de pessoas que recebe bênçãos de todos os lados. A pergunta é: o que você tem feito com as bênçãos que estão chegando na sua vida? Eu citei domingo passado que a nossa igreja, ela é muito abençoada e sempre foi na sua história. E eu falei de um fato importante da nossa história. Esse terreno que nós estamos aqui, onde está o nosso prédio construído, ele foi doado para a nossa igreja, e eu não disse a data, hoje eu vou dizer, 21 de agosto de 1959, dia que Galdino nasceu, há 66 anos atrás. Na escritura de doação que foi feita pelo irmão Barbosa Lima, muito conhecido aqui na cidade, diz que esse terreno na época, ele valia 200 mil cruzeiros, ok? Perguntei, Juliana Feste, que é a corretora de imóveis, Juliana, você que é corretora, veja para nós quanto vale esse terreno hoje. Hoje, esse terreno, ele está avaliado de 2 milhões a 2 milhões e meio. A pergunta é: você teria coragem de fazer uma doação dessa se você tivesse? Você teria essa coragem? Que cá para nós é um valor altíssimo. E como é altíssimo hoje, naquele tempo, em 1959, também era altíssimo. Ok? E ele pensou no futuro. Ele olhou e falou assim: não, um dia
A Igreja Metodista Central de Resende vai construir um templo aqui na esquina. A igrejinha lá de Campos Elíseos, hoje está boa para a gente, que somos poucos, mas a igreja vai crescer, ela vai precisar de um espaço maior. Ele pensou em mim, que não era nem nascido, pensou no Galdino, que já era nascido, pensou nos nossos filhos, pensou nos nossos netos, pensou nas próximas gerações. Ele deu o seu melhor, ele deu o seu melhor. Ele não poderia ter dado um terreno escondido, gente, que ele loteou todo esse bairro, que é o bairro Barbosa Lima. Ele não poderia ter dado um terreno lá nos fundos. Falou, não, a igreja tem que estar na esquina, tem que estar na principal. Até nisso ele pensou. Você é alguém que separa o melhor para Deus? Você é alguém que pensa que para Deus tem que ser o seu melhor? Amados, quantas vezes nós somos voltados só para nós mesmos? A gente chama isso de egoísmo, né? E o nome é o nome correto. Nós somos egoístas. Nós pensamos em nós. É nós e mais nós. E que tal você pensar no coletivo? Que tal você pensar na comunidade? Que tal você pensar no avanço do reino de Deus? Que tal você investir os seus dons? Eu falei domingo passado de uma irmã chamada Jussara. Jussara é da nossa equipe da ação social e da nossa equipe da Arena Church. Jussara, ela é professora aposentada. Arena Church é a nossa igreja de adolescentes, lá em Campos Elíseos, no nosso templo antigo. Ela percebeu nas conversas que muitos adolescentes estavam com notas vermelhas em matemática, química e física, esses negócios que alguns, como eu, nunca conseguiram aprender, né? Eu saí da escola não sabendo nada disso, só passava por misericórdia de Deus e das professoras. Mas muitos dos nossos adolescentes com dificuldade nessas matérias, que são as mais difíceis, para alguns, né? Outros não. Ela começou um projeto. Ela chamou aqueles adolescentes que têm facilidade, que tem a turma que domina tudo, né? Chamou os que têm facilidade para dar aula para quem tem dificuldade. Sábado tornou-se um dia na Arena Church de reforço escolar. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos ajudando os pais. Os pais estão preocupados com o medo do filho ser reprovado. E nós estamos ajudando esses pais, ajudando esses adolescentes. Alguns enfrentam um sério problema de baixa autoestima, porque não conseguem aprender matemática, química e física. E nós estamos ajudando eles a aprenderem. Eu vou lá também dar uma aula sobre como orar mais. E matemática, física e química eu não sei nem o básico. Mas o que Jussara está fazendo? Colocando o dom dela de professora a serviço de Deus. Ei, você está colocando o seu dom a serviço de Deus? Você está colocando a sua profissão a serviço de Deus? Você está colocando a sua empresa a serviço de Deus? Você está colocando a sua casa a serviço de Deus? Quando você abre a porta da sua casa para uma célula, quando você abre a porta da sua casa para uma célula, você está dando o seu melhor para Deus. Você está dizendo para Deus, olha, a minha casa pertence ao Senhor, os irmãos vão chegar aqui, vão ter um tempo de palavra, de comunhão. Quando você abre a porta da sua casa para uma célula, você está ofertando o seu melhor para Deus, que cá para nós, o melhor lugar da nossa vida é a nossa casa. Então você precisa se movimentar. Nós precisamos, amados, ofertar da melhor maneira possível, devolver o nosso dízimo da melhor maneira possível. Isso se chama generosidade. Hoje, como a gente oferta e devolve o nosso dízimo, na maioria das pessoas por Pix, você não precisa nem estar na igreja. Nem estar na igreja. Eu tenho um amigo que também é pastor, e além de ser pastor, ele é criador de cavalos de raça, manga larga machador. E ele estava me falando, Rodrigo, todo dia eu estou vendendo um cavalo, todo dia eu estou fazendo, e ele estava com o celular na mão, todo dia eu estou dizimando. Eu vendo um cavalo e já faço a transferência do meu dízimo. O pessoal lá da administração da igreja até me perguntou, pastor, mas que tanto dízimo você manda? Eu falei, não, porque eu vendo cavalo, vendi e está feito. Eu não vou esperar o culto, eu já vendi um cavalo, já faço o meu dízimo na hora. Qual é o nome disso? Fidelidade. Fidelidade, amor a Jesus, é você dar o melhor para Jesus, é você investir no reino de Deus, é você estar comprometido
com aquilo que vai transformar pessoas. Com todo respeito às muitas instituições sociais, com todo respeito às ONGs que fazem um excelente trabalho, vem comigo, o que uma igreja cristã faz, nenhuma ONG é capaz de fazer. Nenhum projeto social, por melhor que seja, é capaz de fazer, porque a igreja, ela não está pensando só nessa vida, está pensando na eternidade. Nós não estamos trabalhando as pessoas apenas para essa vida, trabalhamos para essa vida, para você ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor profissional, o melhor cidadão, ser um discípulo de Jesus. Mas nós estamos dizendo para você o seguinte: há uma eternidade preparada para todo aquele que crê em Jesus. Qual outra instituição trabalha isso? Não existe. Então nós precisamos fortalecer a igreja de Jesus. E como você fortalece a igreja de Jesus? Se envolvendo, servindo, doando o seu tempo, servindo em um ministério como a Jussara está fazendo na Arena Church, servindo da melhor maneira possível, cultuando ao Senhor da melhor maneira possível. Hoje uma irmã me falou comigo na porta, ela estava aqui no culto das 8, e ela falou: pastor, eu vim no culto das 8 porque daqui a pouco eu estou indo para a praia. Mas eu falei para o meu marido o seguinte: primeiro eu vou no culto, depois a gente vai na praia. O marido dela ainda não é da igreja, mas ela estabeleceu com ele: ó, vamos sim, depois que eu for no culto das 8. Saio 9h30, a gente sai de casa às 10. Agora não. Primeiro eu vou adorar Jesus. Ela estabeleceu um propósito: eu vou ofertar a Jesus o melhor do meu tempo no culto, eu vou ofertar a minha vida, eu vou dar o meu melhor louvor, a minha melhor adoração a Jesus. Eu pergunto para você nessa manhã, nesse culto das 10, você tem dado o seu melhor para Jesus? Porque você tem um grande potencial. Meu Deus, você tem um grande chamado de Deus, você tem qualidades. Deus te deu inteligência, Deus te deu uma capacidade que eu não tenho, que Galdino não tem, mas que você tem. E que tal você colocar a sua capacidade a serviço do reino de Deus? Que tal você colocar os seus dons a serviço de Deus? Que tal você colocar os seus recursos a serviço do reino de Deus? Barbosa Lima lá atrás colocou esse terreno a serviço do reino de Deus. Hoje nós estamos aqui. Olha que bênção, que maravilha. Nós precisamos semear em solo fértil, e cá para nós não existe solo mais fértil do que o reino de Deus. Então eu quero trabalhar 3 pontos com vocês. O primeiro ponto dessa palavra é: honrar Jesus precisa ser com o nosso melhor. Você não deve honrar Jesus com o seu pior. Quando aquela viúva entrega as 2 moedas, era tudo o que ela tinha. Ela entregou o seu melhor. Ela não poderia ter dado uma moeda e ficado com a outra? Ela não poderia ter dado a 10ª parte das 2 moedas? Ela falou: não, eu tenho tão pouco que eu vou dar tudo. Então o princípio que aquela viúva tinha era: honrar Jesus precisa ser com o nosso melhor. Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não podemos dar sobras para Jesus. Eu vou dar sobra do meu tempo. O dia que der eu vou na igreja, o que não der eu não vou. E cá para nós, aqui na catedral, é difícil você não ter tempo ao domingo, porque tem 4 cultos, gente. Você não pode 8 horas, você tem 10, você não pode 10, você tem 5, se você não pode 5, você tem 7. Aqui é difícil arrumar uma desculpa. Cá para nós, a não ser que esteja doente. E se estiver doente, você ainda pode ter o recurso de participar online do culto. Olha que maravilha, é uma glória gloriosa. Eita glória, dá um eita glória aí por favor. Então você deve ser frequente na casa do Senhor. Você não deve vir à igreja por prestação. Eu vou um domingo sim, outro não. Já pensou se Jesus resolver também abençoar você um domingo sim, outro não? Então vamos mudar a nossa cabeça, mudar as nossas prioridades. Apocalipse 1:8 diz o seguinte: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir. Quem é Ele? O Todo-Poderoso. Quem aqui está adorando o Todo-Poderoso? Então nós ofertamos ao Todo-Poderoso, amém?
Quando você faz aí o seu Pix, uma oferta, você está ofertando ao Todo-Poderoso. Quando você faz o seu Pix aí, devolve o seu dízimo ou traz aqui no altar, você está dizimando ao Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso está dizendo que por sua causa, Ele repreende o devorador. Quando você realmente se compromete com essa disciplina espiritual, você atrai uma promessa de Deus para a sua vida. E repito, isso não é barganha com Deus. Eu vou comprar a bênção de Deus. Desiste, Deus não está à venda. Eu vou dar uma oferta melhor para Deus ficar feliz comigo. Não funciona desse jeito. Deus não está à venda, Ele não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer a sua fidelidade, Ele quer a sua entrega, Ele quer a sua adoração. O segundo ponto diz o seguinte: honrar Jesus coloca a nossa vida no princípio da fidelidade total. Em tudo devemos glorificar o nome do Senhor, em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Quem quer honrar Jesus não abre mão de viver em constante busca da santidade. Meu amado, santidade é algo que nós não podemos negociar. Você deve fechar todas as brechas na sua vida. Volta e meia nós queremos pegar o mau exemplo de alguém e justificar o nosso não crescimento espiritual. Não estou buscando não, porque fulano também não buscou. Se fulano cair no buraco, você também cai? Se fulano vai para o inferno, você vai também? Que tal você seguir os bons exemplos? Amém, Catedral Emanuel? Então eu quero convidar você a seguir bons exemplos e não maus exemplos. Então você deve seguir bons exemplos de pessoas que vão te inspirar, motivar a viver uma vida em constante busca da santificação. Romanos 6:22 vai dizer o seguinte: agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação, e o fim neste caso é o quê? A vida eterna. Então Deus, Ele libertou você do pecado, amém? Ele transformou você, Ele mudou a sua história. Dá um glória a Deus aí, por favor. Ele mudou a sua história, Ele te deu um novo nome, Ele te deu uma nova natureza, Ele te regenerou, Ele te transformou, Ele te libertou para você viver em constante busca da santidade. Por último, o último ponto vai dizer o seguinte, é uma pergunta: o que pode melhorar na sua vida? Existe algo que pode melhorar na sua vida? Já que você quer honrar Jesus, já que você quer dar o seu melhor para Jesus, já que você quer servir Jesus da melhor maneira possível, a pergunta é: o que pode melhorar? Há um pastor que eu sempre estou recebendo mentoria dele pela internet, que é um pastor americano chamado Craig Greenshaw. Ele é pastor da Life Church nos Estados Unidos, e ele diz o seguinte: melhore 1% por semana. E quando eu ouvi o Craig falando melhore 1% pela semana, eu falei, é pouco, né? É melhor você mudar pouquinho em pouquinho e manter o que você mudou, do que achar que você vai mudar tudo num dia, e você sabe que não vai mudar. Mas se você melhorar 1% por semana, no final de um mês você já mudou quantos por cento? 4. No final de um ano, gente, me ajude na conta. 4 vezes 12, dá quanto? Hein? E tem semana que são 5. Eu nem sei fazer essa conta. Quanto? 48%. Já pensou você em um ano 48% melhor? Nossa, sua esposa vai falar que você virou um anjo. Seu marido vai falar que você virou uma anja. Você já é bom, não é bom? Você é uma pessoa maravilhosa. Você já é uma pessoa incrível. Se você melhorar 48%, você vai quase voar. Vai nascer asa em você, ou começar a nascer. Então mude 1% por dia, 4% por semana e 48% por ano. O que você não pode é parar de melhorar. Você não pode parar de mudar. Você não pode parar de se santificar. Eita glória! Então essa é uma palavra poderosa. Eita glória! Porque Jesus está dizendo para você hoje: me honre com o seu melhor. Me honre com o seu melhor.
Meu pai tem uma prática de todo ano, meu pai é um produtor rural, todo ano ele doa para um hospital de câncer na cidade de Muriaé, Minas Gerais, cidade próxima a Pádua, que é a nossa cidade. E existe lá um movimento dos produtores rurais que é fazer um leilão de bezerros para ajudar o hospital de câncer. E meu pai sempre diz o seguinte: olha, eu vou doar a melhor bezerra que eu tiver, a mais forte, a mais bonita, porque para a gente doar alguma coisa tem que ser o melhor. E as pessoas que vão recolher os bezerros dos produtores rurais sempre dizem para meu pai o seguinte: a única que está bonita é a sua, né? Porque os outros dão uns bezerros que estão quase morrendo. A única que chega lá realmente fazendo sucesso é a sua. Todos querem arrematar a sua, porque você dá realmente algo bom. E ali meu pai me ensinou um princípio, e eu aprendi: eu vou doar sempre o meu melhor. Então você é chamado a doar o seu melhor. Você é chamado a investir o seu melhor tempo no ministério que Ele te chamou, que Ele te vocacionou. Olha, aqui na Catedral Emanuel tem tanto serviço para você. Tem tantas oportunidades para você servir. Cada culto que nós realizamos, nós temos em média 70 pessoas servindo. Aí você pega 70 vezes 4 por domingo, mais quarta-feira, é só fazer a continha. O que a gente gasta de lanche com essa turma é uma fortuna, que eles comem a beça. Um dia a tesouraria me mostrou, eu quase caí para trás. Falei: misericórdia, corta a comida. Mas não pode, é pecado. Eles têm que se alimentar. Então é muito importante que a gente faça o nosso melhor para Deus. É muito importante que a gente sirva Jesus com alegria. É muito importante que você entenda que você tem um chamado de Deus, amém? Quem aqui entende que tem um chamado de Deus? Eita glória, você tem um chamado de Deus, você recebeu de Deus uma unção. E essa é uma palavra que começou a ser ministrada domingo passado. Hoje eu estou continuando. Terça-feira eu vou estar na Tenda Emanuel ministrando essa palavra. Quero ministrar também na nossa extensão da Serrinha. É uma palavra que nós vamos ministrar em todas as nossas unidades. Nós queremos que toda a família Catedral Emanuel entenda que é necessário honrar Jesus acima de todas as coisas. Ei, você tem que honrar Jesus acima de todas as coisas. Você deve dar o seu melhor para Deus. E a pergunta desse ponto 3 é forte: o que pode melhorar na sua vida? O que você aprende com Maria? O que você aprende com a viúva pobre? O que Maria está te ensinando? A ungir os pés de Jesus com nardo puro, gastar 300 denários e enxugar com os próprios cabelos. O que ela te ensina? O que a viúva pobre te ensina? Dando as suas 2 últimas moedas para Jesus. Detalhe, ambas as mulheres tornaram-se referência, modelos de vida cristã. A viúva pobre leva Jesus fazer uma reunião com os discípulos. Ei, vamos fazer uma reunião aqui agora, ó. Olha o que aconteceu. Vocês viram? Essa mulher foi extraordinária. Essa mulher se torna um exemplo para todos nós. Ela me adorou, ela me honrou. E aí Provérbios 3:13 vai dizer assim: feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. Você encontrou a sabedoria? Amém? Você encontrou o entendimento? Você encontrou a revelação de Deus? Você encontrou a graça de Deus? Você encontrou o poder do Espírito Santo? Você encontrou Jesus de Nazaré? Você encontrou Jesus? Então Ele está gerando no seu coração valores, princípios. Ele está gerando em você fé, para você viver uma vida nova. Então vamos relembrar os 3 pontinhos de hoje, só para a gente guardar no coração. Honrar Jesus precisa ser com o nosso melhor. Honrar Jesus coloca a nossa vida no princípio da fidelidade total. O que pode melhorar na sua vida? É a pergunta chave. O que pode melhorar? O que você pode fazer no reino de Deus? Que tal melhorar 1%? Que tal avançar? Eu também aprendo com o Craig Gruenshaw,
Para nós líderes, uma frase poderosa: quando um líder muda, tudo se transforma. Porque tudo começa e termina onde? Na liderança. Então, para nós que lideramos na Catedral Emanuel, no Reino de Deus, nós precisamos melhorar a cada dia. O nosso compromisso é maior. O nosso compromisso é maior. Quando um líder muda, tudo se transforma. Então você pode mudar, você pode melhorar, você pode avançar, você pode crescer, você pode se santificar, você pode honrar Jesus acima de todas as coisas. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o Espírito Santo está trabalhando em nós. Sim, Ele é poderoso para nos convencer dos nossos erros e pecados. Ele quer que nós venhamos honrar Jesus acima de todas as coisas. O Espírito Santo, amados, Ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, Ele quer nos conduzir a uma vida na qual nós vamos honrar Jesus acima de todas as coisas. Essa semana você vai ter a oportunidade de servir Jesus, talvez servindo pessoas. Todas as vezes que você serve alguém, abençoa alguém, você está fazendo para o Senhor. Lembra aquela palavra de Jesus? Estive nu e me vestiste. Estive com sede e me deste de beber. Estive com fome e me deste de comer. Então é muito importante que hoje nós venhamos abrir o nosso coração. Há uma missão para você do outro lado da rua, ou talvez no mesmo lado. Talvez há uma missão para você na casa do vizinho. Há uma missão. Eu lembro um dia que eu estava aqui no Ortopedistas Associados, e na minha frente tinha um rapaz querendo consultar, e ele estava com o pé quebrado. Só que os pais tinham viajado e ele não tinha o cartão do plano de saúde. E não tinha também o digital. E aí a moça atendente disse para ele: sem cartão eu não posso te atender, vai ter que ser uma consulta particular. E de repente a moça falou para ele: rapaz, vai no hospital de emergência, é o mesmo médico que atende aqui que atende lá, é a mesma coisa, você vai pagar essa consulta cara, vai lá. Eu fiquei olhando para o rapaz, ele falou: eu vou tentar chegar lá andando. E eu do lado. O Espírito Santo falou: é a sua missão aí, ó. Bota ele no seu carro e leva. Eu falei: amiguinho, eu vou te levar lá, vem comigo. Levei o rapaz lá. Tive que colocar ele na cadeira, empurrar ele lá para dentro. Aí eu fiquei pensando: eu posso ir embora, porque eu estou com pressa, ou eu posso ele esperar colocar o gesso e levar ele em casa, que é o certo, né? Fazer o serviço completo. Falei: vou esperar, né? Esperei. Depois levei ele em casa. E ele agradeceu. Eu falei: eu cumpri a minha missão do dia. E ele falou: eu não tinha dinheiro para Uber, para táxi, nada disso. Se não fosse você, eu não sei como é que eu ia fazer isso. Meu pai e minha mãe estão viajando. Não tinha ninguém para me ajudar. Mas Jesus me colocou ali. Há uma missão para você do seu ladinho. A gente cria uma ideia: Jesus vai me levar para o campo missionário. Amado, pode até que seja um campo longe, mas tem um campo do seu ladinho. Tem uma coisa para você fazer pertinho de você. Há alguém para você socorrer, há alguém para você ajudar, há alguém para você ouvir, há alguém para você orar, há alguém para você aconselhar, há alguém para você chorar junto, há alguém para você só ouvir. E às vezes a história é tão difícil que a gente não tem nem como te falar, né? Você até pensa: o que eu falo? Nada. Dá um abraço e ora e fala: Jesus, abençoa. E Ele é poderoso para abençoar. Fique em pé, Catedral Emanuel. Se você quer vir ao altar do Senhor nessa manhã e dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui, usa-me. O apelo é esse, o convite é esse. Quantos aqui querem ser usados por Jesus? Quantos aqui querem fazer a diferença? Quantos aqui querem seguir o exemplo da viúva pobre, o exemplo de Maria, e querem dar o melhor para Jesus? Então saia do seu lugar e venha a este altar. Deus te abençoe.